Oi, 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 tudo bem? Essa é mais uma aula da Faculdade Uniateneu e você está na disciplina Teoria Geral da Administração. Eu sou a professora Alexandra Cavalcante e a aula de hoje é Teoria Geral dos Sistemas. Ou intimamente conhecida como TGS. Surgiu com os trabalhos do biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy por volta da década de 50. Bem, houve diversas mudanças e com isso aconteceram os avanços tecnológicos. Eles são difundidos na sociedade moderna com um enfoque sistêmico a partir do momento que surgem novos meios de se realizar tarefas, novas profissões. E era com o intuito de maximizar a eficiência e menor custo possível, nessas atividades. Então, essas mudanças todas ocorrem coincidentemente no período caracterizado como Segunda Revolução Industrial. Dentro dos sistemas, os sistemas estão presentes em vários campos da ciência, como na biologia, na genética, na geografia, na física, e em outros lugares. Não seria diferente com as ciências sociais, tá? E aí, ela servindo a diversos campos, mesmo conosco, que são as sociais aplicadas, em fenômenos contemporâneos, dentro de uma complexidade sociocultural dos atuais povos. Os grandes acontecimentos da história foram tidos como atos de indivíduos que foram tomados como seres fora dos padrões. Aí as pessoas achavam que eram gênios, pessoas capacitadas de sobrenaturalidade, enfim. E, na verdade, o que acontecia é que eram pessoas encarregadas para os acontecimentos. Eles pegavam uma peça em um grande sistema e criava, representava as ideologias, as tendências socioculturais. Tiveram várias teorias até se chegar a essa teoria formal, digamos assim. O que se pode falar, ilustrando o conceito de sistema, é que é uma consequência do conhecimento sobre os sistemas, é um novo mundo, que se refere mais às pessoas, mais a sistemas. O ser humano é um objeto falível, se torna um item de consumo que pode ser facilmente substituído. Isso é bem claro para a gente quando nós sabemos que ninguém é insubstituível na empresa, um é demitido, outro é contratado e assim por diante. Então, a teoria geral dos sistemas, ela acontece, ela surge como uma tendência para a integração das ciências naturais e sociais. Essa integração, ela orienta um rumo para essa teoria de sistemas. E a teoria, ela constitui o modo mais abrangente de estudar os campos não físicos do conhecimento científico, como, por exemplo, as ciências sociais. Bem, mas a TGS, ela fundamenta-se em 3 premissas básicas, que são os sistemas, eles existem dentro de sistemas. Então, eu tenho sistema e subsistema, nós vamos nos aprofundar mais à frente. E temos sistemas que são abertos, e as funções de um sistema dependem da estrutura desse sistema, tá? Bem, Ludwig
ficou intrigado com peças que faltavam na biologia. Mesmo porque vocês puderam perceber que ele era um biólogo, né? Então, ele fez uma abordagem atual no que tratava do organismo como sistema que interagia para criar condições de vida, mas sim tratava com um enfoque mecanicista. Ideias semelhantes começaram a surgir em outros lugares, mostrando que esse era o início de uma nova tendência que necessitava de tempo para ser aceito. Juntamente com o trabalho sobre o metabolismo e as novas teorias sobre o organismo, a teoria do sistema aberto foi proposta baseando-se no fato que o organismo é um sistema aberto, apesar de que, na época, não existia nenhuma teoria desse tipo. Assim, a biofísica, a biologia mais a física, passou a exigir uma melhora da física convencional, o que mais tarde acabou ficando conhecida como termodinâmica irreversível. A biologia até então era tida igual ao trabalho de um laboratório e fez com que o autor publicasse um livro, tratando de um outro campo da biologia. Só passou a ser aceito e divulgado mais tarde. Então, por causa da Segunda Guerra, a teoria as publicações foram destruídas e a teoria geral dos sistemas foi amplamente discutida entre físicos e conferencistas. Houve obstáculo para a aceitação, como toda teoria, porque achavam que ela era trivial, falsa, que podia causar algumas analogias superficiais, não havia mudanças, diferenças reais na condução e conclusões, achavam muitas vezes que essas conclusões eram erradas, e havia um ataque grande a fim de que a teoria não atingisse o seu verdadeiro objetivo. Bem, e aí surgiu uma outra linha de desenvolvimento com a publicação do Cybernetics de Norbert Wiener, que foi o resultado de recentes estudos de tecnologia de computadores. Então, assim, aí passa essa teoria a ser a teoria da informação. Quando você fala em teoria de sistemas, você pensa logo na teoria nos sistemas de informação, Bem, e aí a sociedade ela passa a ter um rumo encarando uma nova descoberta, mudança nas revoluções, deixou de ser uma coisa trivial, E foi, enfim, ocasiona mudanças dos métodos de prática científica, práticas filosóficas, deixando de lado com grande frequência as versões primitivas do novo paradigma, que são voltados somente à resolução de problemas específicos, ou seja, a teoria de sistema não vem resolver problemas específicos. Ela existe, ela subsiste, ela funciona e ponto. Tudo é teoria de sistemas, tudo é teoria de sistemas, Bem, e aí a teoria do sistema, ela permite reconceituar a teoria de sistemas ela permite reconceituar os fenômenos dentro de uma abordagem global, permitindo a inter-relação e a interação de assuntos que são, na maioria das vezes, de naturezas completamente diferentes. Então, nós temos macrosistema, microsistema, clientes internos e externos, processos, enfim, uma variedade de pontos dentro de uma organização. Fora as relações que pode haver entre organizações diferentes, como, por exemplo, os clientes externos, fornecedores, enfim. E aí, Bertalan Fay constata que o organismo, para ser entendido, não pode ser encarado como uma soma das suas partes, isto é, o ser vivo não é o somatório dos elementos constituintes, o todo é diferente da soma das partes. Para ele, um ponto único,
uma organização para acontecer, ela não é única e exclusiva. E para que ela aconteça, não é a somatória desses elementos, mas a diferença que cada elemento faz dentro de seu ambiente. Então, dentro dessa máxima, ele diz que o organismo, para ser entendido, tem que ser encarado como um sistema, onde eu tenho entradas, onde eu tenho processos, onde eu tenho saídas e a melhora desses processos. Bem, e aí eu digo para vocês que sistema é um conjunto de elementos interdependentes e interagentes no sentido de alcançar um objetivo ou uma finalidade. Para o teórico, esse conjunto de unidades reciprocamente relacionadas, de onde decorrem dois conceitos, o de objetivo e totalidade. Esses dois conceitos retratam duas características básicas de um sistema, tá? Essas características básicas elas vão constituir o sistema como um todo, fazendo uma medição para o mapeamento das relações. Vai haver análises quantitativas, baseado na qualidade dos dados, entre outros fatores. Essa teoria, ela apresenta alguns conceitos, tipo, o que é sistema? Organismo composto pela parte independentes e interligadas. O que são fronteiras, limites que definem um conceito, um sistema e os separam dos outros. A entropia, que é a grandeza que mede o nível irreversível das alterações sofridas. A homeostase, ou estado físico, né, que a gente normalmente diz que são as alterações por parte de um sistema, com a tendência a manter o equilíbrio. Então, a homeostase é o ponto de equilíbrio. O ambiente, que é o contexto externo. Entradas ou input, normalmente uso o termo ou importação, que é o que caracteriza o funcionamento desse sistema, porque deve haver entradas. A saída, que é a exportação ou output, são os resultados que devem ser coerentes com os propósitos do sistema. Aí nós temos o processamento, que vai haver uma conversão de importação para a importação das importações para as exportações nesse sistema. E a retroalimentação, que é o nosso famoso feedback, né? Que eu vou ter uma resposta positiva ou negativa e buscar entender o que é que eu posso fazer para melhorar quando for negativa e assim por diante. Então, as características básicas vão ser propósito e totalidade, como ele diz aqui, ou então propósito ou objetivo. E aí, no objetivo ou propósito, eu tenho os sistemas, eles sempre visam atender uma finalidade que não pode ser satisfeita por nenhuma das suas partes isoladas. Então, tem que haver a relação, né, desses processos. E a totalidade, ele tem em vista que os sistemas são são organismos, e tem alterações sofridas uma das partes, produzindo consequências em todas as outras. Então, a totalidade, ela reflete nas outras etapas, tá? E aí nós temos diferentes tipos de sistema, tá? Temos quanto à Constituição e quanto à natureza. E quanto à Constituição, eu tenho sistemas físicos, aí eu vou ter máquinas, objetos, equipamentos, edifícios, maquinários, matéria-prima, enfim. No sistema abstrato, ideias, conceitos, hipóteses, planos, filosofias, políticas da empresa. Na natureza, eu tenho a subdivisão de sistemas fechados e abertos. Os fechados não há troca de energia, informação, matéria com o ambiente, nem o influencia. E os abertos,
há essa relação para que eles continuem sobrevivendo, né? Há uma troca com o ambiente. Por exemplo, vamos dizer aqui, a teoria geral de sistema ela é aplicada em inúmeras áreas do conhecimento. Então, vou fazer uma analogia. Por exemplo, o termostato é um aparelho responsável por manter a temperatura estável dentro de um local. Conforme a temperatura aumenta, o termostato responde ligando ou desligando o ar-condicionado ou aquecedor. O termostato é aquele botãozinho lá que fica na parede para poder ligar e desligar o ar-condicionado ou o aquecedor do ambiente. Então, vai depender o termostato vai depender da influência do ambiente, se está mais quente, se está mais frio, para poder funcionar. E, nesse caso, ele é um sistema aberto. Por quê? Porque ele está programado para ter um equilíbrio, uma hemostase, que vai ser de acordo com as entradas, os inputs, tá? E aí, teve a entrada, é recebido pelo termostato, ele teve um feedback negativo, a sua resposta vai ser contrária do sistema. Então, se entra calor, ele vai ter uma resposta negativa, ele vai enviar frio e vice-versa, tá? Vamos dizer que seja no corpo humano. Assim como um termostato, o corpo humano também tem um sistema de hemostase. Ele vai atingir uma temperatura corporal aumentada, que vai ser a entrada, vai corresponder ao aumento da frequência cardíaca, mandar mais sangue para os músculos, e essa atividade vai ser diminuir a quantidade de oxigênio no sangue e forçar os pulmões a trabalhar um pouco mais rápido, né? Então, assim, são dois exemplos muito claros de sistemas abertos, né? Por exemplo, também podemos dizer na psicologia que é uma forma de avaliar o psique humano, é um sistema aberto também, ele interage com as entradas e saídas para o ambiente externo, podem ser eventos traumáticos, mecanismos psicológicos de defesa vão funcionar como uma homeostase e manter o equilíbrio, tá? Na administração, isso já funciona da seguinte forma: eu vou ter sistemas abertos que já recebem as entradas na forma de energia, suprimentos, vão ser suprimentos, pessoas, matéria-prima, né? E, consequentemente, vai sair produtos e serviços. Tá, então tá aqui, ó, a teoriazinha de sistema, entrada, processamento, saída, retroação e ambiente. Vamos ver isso graficamente para poder a gente conseguir compreender melhor, tá? Aqui eu tenho um ambiente externo, que no caso do termostato do ar-condicionado, vai ser o ambiente quente ou frio. Então, se é frio, vai entrar frio, aqui vai haver o equilíbrio e vai sair uma temperatura mais quente, ou vice-versa, tá? E essa retroação vai me dizer, olha, eu tô bloqueando aqui porque tu tá frio, ou então eu tô te dando uma resposta porque tu tá quente, e assim por diante. Vamos dizer que se fosse no nosso serviço hoje, vamos fazer uma receitinha de bolo. Aqui no meu ambiente externo, eu vou idealizar um projeto. Eu vou fazer um bolo de chocolate. E aqui na entrada eu vou colocar farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, fermento, cacau, manteiga. E aí vai entrar todos esses ingredientes no processamento. Aqui no processamento, eu vou botar no liquidificador, na batedeira, seja no que for, para poder eu produzir esse bolo.
E aí vou colocar na forma, no forno. E na saída vai sair um bolo fofinho, bem direitinho. Vamos dizer que entrou todos os ingredientes normais, passou por esse processamento e saiu aqui um bolinho solado. Dentro do processo ocorreu algo que não estava correto. Eu tive a entrada correta, mas eu não tive a saída correta. Então, eu estou tendo uma retroalimentação, vou analisar os meus itens, vou analisar os meus processos. E assim por diante. Então, na nossa realidade, eu busco desenvolver as atividades, os meus processos, a fim de maximizar a minha produção ou o meu serviço, tá? E aí sai da biologia para as várias ciências. Aí ela está na economia, no sistema monetário, está na fisiologia, no sistema respiratório, na astronomia, no sistema solar, na sociologia, no sistema social e assim por diante. E aí quais são os impactos da teoria dos sistemas nas ciências administrativas? Necessidade de uma síntese e integração das teorias que a precedem, tipo as científicas, relações humanas, estruturalista, comportamental. Porque a teoria do comportamento, a da estrutura, ela vai depender do ambiente externo. Então, é um sistema aberto, né? Os resultados bem-sucedidos da aplicação da teoria de sistemas em outras ciências. É muito bem-sucedido. Então, vamos ver a estrutura desse sistema. Veja que eu tenho o suprassistema, que é o meu ambiente externo. Eu tenho o sistema, né? E tenho o subsistema. No suprassistema, ele dá um exemplo aqui, dá um exemplo no sistema da família. Então, a família, para que ela exista e proteja os seus elementos da família, por fora eu terei lei, igreja, escola e outros meios de atendimento organizacional. Certo? Isso a fim de os elementos da família serem preservados. Quais as funções do sistema? Atingir a homeostase, autocontrole e autocuidado, através do processamento e transformação de energia recebida e informações recebidas para que eu tenha uma boa retroalimentação. E quais são as reflexões acerca dessa teoria? Nas teorias anteriores, ele dominava o conceito de organização como sistema fechado e isolado do ambiente onde se inseria. Deste modo, a análise dos projetos de intervenção baseia-se somente nas variáveis internas, tarefas, estruturas, métodos de trabalho, indivíduos e grupos. A tendência da organização era manter os seus objetivos, critérios, estrutura ao longo do tempo, pois estávamos perante uma estrutura fechada de mudança. A perspectiva sistêmica mostra a extrema importância das constantes interações entre as organizações e o ambiente. A organização passa a ser um sistema dinâmico que se adapta de acordo com as situações e pressões do ambiente. Assegura-se a sobrevivência e a eficácia de uma organização na sua capacidade de adaptação ao meio que está inserido. E aqui a organização é primeiramente pensada na sua função global para depois ser analisada nos seus componentes. Ou seja, a teoria de sistemas ela vai receber os estímulos externos, do ambiente externo, vai estabilizar para que produtos e serviços sejam executados de forma satisfatória. Quando não, há um retrocesso para que esse processo seja revisado e assim alcance seus objetivos. Bem, a aula de hoje termina, aqui eu tenho a bibliografia, né, Chavenato Maximiano, que colaborou, nos ajudou nesse processo. Espero que vocês tenham uma excelente aula e até a próxima semana, se Deus quiser. Bye, bye!